Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos falar como o conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode afetar os mercados. Não perca, já a seguir. Como é habitual, quero começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. Meu sincero muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritos ou se apenas chegaram agora, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto onde eu falo de educação financeira, mas também de investimentos na realidade portuguesa. E hoje em dia nós temos nas televisões sempre a indicar que a qualquer momento pode a Rússia invadir a Ucrânia e a verdade é que este possível conflito pode afetar bastante os mercados. E neste vídeo é isso que eu quero mostrar e por isso vamos já passar para o meu computador. Pois bem, já estou aqui então na tela do meu computador, como vocês podem ver estou no site da corretora XTB, que é a corretora que apoia este vídeo, e vocês vão ter o link aqui em baixo na descrição para poderem conhecer a mesma. É uma das alternativas que nós temos neste momento em Portugal para poder construir a nossa carteira de investimentos, nomeadamente ações ou ETFs com 0% de comissões, sendo que também tem então aqui hoje a inscrição gratuita que vocês podem fazer neste curso intensivo de trading para quem tem gosto em relação à análise técnica. Por isso deixo-vos também aqui esta sugestão. Referente ao tema de hoje, o que nós vamos falar tem a ver então com o conflito que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia e a verdade é que os mercados estão bastante voláteis e não estão só voláteis por causa disto, estão voláteis por causa da inflação e do seu aumento pelo mundo. E neste caso nós também temos agora este conflito que vai ajudar um pouco aqui a este filme que está neste momento a acontecer e é por isso que muitos de vocês veem a vossa carteira a oscilar conforme os dias vão passando. Neste caso, o que é que aqui está em causa? É um possível conflito que já vem de questões antigas, questões associadas com a antiga União Soviética e as suas respectivas fronteiras e países que estão então a serem países de fronteira, nomeadamente localizados como o caso da Ucrânia e a Geórgia. E em relação aqui sobre esta situação, acho que era muito importante dar apenas um pequeno contexto histórico, é que de facto o que importa aqui é saber se a Rússia vai invadir a Ucrânia e depois qual vai ser a posição dos Estados Unidos, nomeadamente da NATO, em relação depois a essa possível invasão. Uma perspectiva que nós temos neste momento é que a possível invasão poderá fazer com que haja uma liquidação no mercado, nomeadamente na Bolsa de Valores de várias empresas, porque normalmente o que acontece é que os mercados reagem a eventos e muitas vezes reagem a eventos antes dos mesmos acontecerem. Portanto, acaba por sempre haver aqui um pouco de previsão e depois aquilo que acontece nos mercados é a previsão, os movimentos que são um pouco indefinidos e que não é possível de prever em relação aos acontecimentos e aos factos que depois acabam por efetivamente acontecer. Isto significa que normalmente os mercados são reativos e depois acaba por acontecer esta volatilidade antes de qualquer tipo de invasão efetivamente ocorrer e eu, no meu caso, espero que isso não aconteça. A minha opinião é que isto é apenas uma medida de forças entre a posição da Rússia com os Estados Unidos e usando também aqui a NATO como a questão relativamente a mostrar quem é que tem aqui a sua razão ou quer então impor a sua vontade. Por isso, já agora gostaria também de saber qual é a vossa opinião. Se quiserem, desde já podem deixar ficar aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acham deste possível e neste caso, este conflito que já acontece, apesar de não ter sido efetivado numa guerra. E por isso, também deixo-vos aqui à vossa consideração para deixarem a vossa opinião sobre esta situação entre a Ucrânia, a Rússia, os Estados Unidos e a NATO. Uma das coisas que nós sabemos é que, sem certezas, existem expectativas. E as expectativas é que, de facto, o mercado das ações possa cair e o valor das commodities, o preço das commodities, nomeadamente das matérias-primas, possa então aumentar. Isto tem algumas questões que vocês podem pensar que em Portugal a guerra é lá no canto da Europa e não impacta, mas a verdade é que tudo impacta. Isso pode fazer sentir-se depois, obviamente, nos vossos rendimentos através de consequências de aumentos dos produtos que nós necessitamos para viver. Recentemente nas notícias nós vimos aqui várias informações relacionadas com a invasão possível da Rússia, relativamente à Ucrânia. Temos aqui muitas informações que importam, mas aquilo que importa olhar será mesmo efetivamente em relação, por exemplo, ao petróleo, ao gás natural e a outro tipo de commodities, como é o caso, por exemplo, do trigo, no qual a Rússia tem um papel muito importante para a Europa e para também os Estados Unidos, no mundo em geral, em relação a este tipo de exportação destes produtos e destes bens que são tão necessários para o nosso dia-a-dia. E por isso é importante nós falarmos aqui relativamente ao choque do petróleo, e isso acho que é muito importante, porque já existiram dois grandes choques do petróleo e eu acredito que os Estados Unidos, depois de ter visto isso, tornou-se, durante esta última década, autossuficiente em relação à energia, mas a Europa não.
o que significa que a Europa depende muito de gás natural proveniente da Rússia, como também de petróleo. Cerca de 35% de gás natural e 30% de petróleo é então exportado pela Rússia. E se de facto houver um conflito armado, poderá haver uma interrupção nas exportações por parte da Rússia. Isso poderá então aumentar muito os preços relacionados então com estes produtos de matéria-prima. Nesta situação, o gás será logo impactado na Europa em relação ao seu preço e mesmo também no petróleo, porque apesar dos Estados Unidos serem já autossuficientes, o resto do mundo, se não tiver gás natural, também vai atrás do petróleo, então o preço poderá aumentar na generalidade, isto mesmo sabendo que existem outros tipos de fornecedores no mundo. Outro cenário também interessante que nós podemos ver e podemos ler ao longo de vários artigos e várias informações e várias análises provenientes de analistas financeiros que estudam os mercados tem a ver, por exemplo, com o carvão. O carvão, neste caso, só para vocês terem uma ideia, no caso da Alemanha, um dos principais exportadores é a Rússia. Portanto, nós temos aqui considerações que devemos tomar em relação àquilo que são os produtos e aquilo que é a posição estratégica também da Rússia em relação, então, ao facto de ser o maior ou um dos maiores exportadores aqui para a Europa. Referente também a esta informação, eu acho que nós devemos sempre olhar também para estes tipos de metais preciosos, como o paládio, como também a platina, e já vamos ver depois também na plataforma da XTB os preços e como tem sido aqui também visível o aumento. Assim, só para vocês terem uma ideia também aqui daquilo que está a acontecer, vocês podem ler bastante, eu deixei aqui já traduzido em português, porque pode haver sempre alguém que não perceba inglês, alguns artigos aqui da CNBC, entre outros, e vamos então olhar um pouco mais para aquilo que está a acontecer. Neste caso, vocês têm alguns artigos que vão indicando informações interessantes sobre esta questão e o ponto de impacto que isto pode ter, e a verdade é que a inflação não está a ajudar e aquilo que está a acontecer neste momento e que vocês poderão ver é que este conflito está a aumentar e está a fazer com que exista uma evolução mais rápida da tendência global que está neste momento a acontecer, que é provavelmente uma crise associada depois do Covid e tudo aquilo que aconteceu com a pandemia. Relação aqui a alimentos e fertilizantes, há pouco também disse aqui o Rabobank, que é um dos bancos aqui da Holanda, dos Países Baixos, estima que 20% da amónia, da potássio e também da ureia são então enviados pela Rússia em relação aqui à parte mundial em termos de fabricação. Aqui está a parte das exportações globais a nível de níquel, de paládio, alumínio, platina, aço, cobre, como vocês podem ver também eles são muito importantes e claro nos mercados financeiros para vocês verificarem neste momento tem aqui também informações. E aqui está aquela situação que eu estava a contar, que é os impactos que isto já está a ter, mesmo só havendo esta tensão e não havendo o conflito. Neste caso, temos aqui então as longas cadeias de suprimentos que podem ser então mais encurtadas, relativamente ao comércio, temos aqui controlos mais rígidos, temos também pedidos, digamos que poderá ser dividido um pouco o mundo, quem é que são os aliados da Rússia, quem é que são os aliados dos Estados Unidos. Vai ser muito complicado se realmente houver aqui algum tipo de conflito. Tem a ver também com o facto do aumento das armas e da sua exportação, energia, também os bancos para tentar manter as taxas baixas, algo que vai ser sempre complicado com a inflação. Coisas que antes de facto já se estavam a acontecer e já estava realmente a avançar e que acho que agora acabou por apressar um pouco mais estas questões. E relativamente a esta situação, vocês podem ver aqui, isto é de 14 de fevereiro, tem aqui um Twitter após uma analista aqui também, que de facto já deu a indicação que é a parte da Rússia em relação à parte do suprimento global, portanto daquilo que é a exportação da Rússia para o mundo e temos aqui então a parte que a Rússia tem, por exemplo em paládio 46%, a parte da russa em relação à exportação e vocês podem ver que já aumentou em 21,2% em relação ao preço àquilo que estava e que efetivamente está cada vez a aumentar mais no que se trata às matérias-primas. Como referi, falando de questões que nós em Portugal não devemos estar preocupados, porque de facto isto não nos afeta, a verdade é que afeta o mundo inteiro, existe então este efeito dominó. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu estive a olhar por vários artigos, a ler bastante, a ver muita informação sobre este conflito e os potenciais resultados do mesmo. E se todos os fluxos de gás parassem hoje, o armazenamento de gás existente acabaria em 6 semanas. E se a Europa pode sobreviver sem o gás russo? Não acham que não. Neste caso, não conseguiríamos tolerar o bloqueio das importações russas, mesmo que haja uma invasão de grande escala. Seria impossível encontrar volumes alternativos para atender 28% da demanda anual. Seria muito complicado e, como vocês podem ler aqui, se todos os fluxos de gás parassem hoje, duraria, digamos assim, em 6 semanas o que temos. O que significa que provavelmente aconteceria depois uma mudança assim do gás natural para o petróleo
e o petróleo poderia aumentar, e isso acaba por sensibilizar e destacar a Europa como, se calhar, um dos elos mais fracos aqui neste conflito. Hoje em dia, eu acredito muito que a guerra passe também por outras variáveis ligadas mais à parte das sanções económicas, aos ataques cibernéticos, e acredito que, de facto, isso possa ser impactante no futuro, e acho que seja mais por esse tipo de conflito e por medir forças do que propriamente uma invasão e uma guerra no terreno, no combate, como é literalmente pensado, e nós já sabemos que isso aconteceu na Europa por 2 vezes, e acho que uma terceira vez seria muito complicada, porque desta vez não é apenas um país no Báltico encostado que está em conflito, seriam potências mundiais que estariam novamente a medir forças. E isso é sempre complicado pensar qual seria o resultado e o número de possíveis mortes e situações infelizes que de facto originariam dessa situação. Por isso, vocês têm também aqui a parte de gás natural, isto é basicamente, é um mapa muito interessante, também tive a oportunidade de encontrar aqui online, que é conforme é feito, digamos, o envio de gás natural para a Europa, e vocês podem ver que esta linha aqui, que é a Northern Lights, é uma das principais que vai então abastecer, pois há aqui um ramal que foi feito, que neste caso foi direcionado para a Alemanha. E é, por exemplo, aqui uma das grandes questões relacionadas com esta subsistência, esta necessidade que nós temos na Europa de gás natural, e este é um dos principais oleodutos que poderá ser encerrado por Biden, caso exista um conflito, e depois, obviamente, quem vai sempre pagar a fatura vai ser, mais uma vez, a Europa. Referente a esta situação, acredito que a Ucrânia e que a Rússia tenham que se entender por outra via política, num sentido de conversação. Não sei o que é que vai acontecer, a verdade é que também existe um impasse, parece que a Rússia já está a retirar tropas, mas ao mesmo tempo não vê isso a acontecer, e pronto, vamos ver então o que é que vai surgir disto. Esperemos que de facto não exista nenhum conflito e tudo que se resolva de forma pacífica. Passando então aqui para a plataforma da XTB, vamos só olhar então aqui primeiro, vamos ver aqui o trigo, e neste momento vocês verificaram que, neste caso, o trigo teve aqui mais ou menos oscilações, não houve aqui propriamente um aumento linear, começou a aumentar um pouco, mas agora está a ter aqui algum tipo de queda. Isto aqui é um gráfico semanal. Referente ao gás natural, o mesmo teve também uma queda no final do ano passado, mas agora já está a aumentar. Relativamente ao petróleo, aqui podemos ver, sim, efetivamente aqui uma grande subida nestes últimos meses, nomeadamente desde o início do ano. Platínio, a mesma coisa, e também o paládio. Como vocês podem ver, existe aqui uma tendência das commodities ficarem mais caras, e provavelmente os mercados, neste caso o mercado da Bolsa de Valores, poderá os títulos em si sofrer com um possível conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que depois abrange todos os outros países, e estas questões aqui de impacto nos mercados é algo que importa e nós devemos estar sempre atentos, e é importante nós sabermos cuidar do nosso dinheiro, não só efetivamente ao manuseá-lo e a fazer a sua boa gestão, mas também estarmos atentos a estas informações e a tudo aquilo que está à volta e que impacta o mundo, porque aquilo que impacta o mundo normalmente também depois acaba por impactar as nossas finanças. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, deixem ficar o vosso gosto. Já sabem, eu espero-vos no próximo.